programa UFAO no combate ao coronavírus, vamos hoje conversar com a professora Eliane Campesato, ela que é farmacologista, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Farmácia Clínica, a regional aqui em Alagoas. Ela é também professora do Instituto de Ciências Biológicas e de Saúde da UFAO e lidera o grupo de pesquisa em farmacoterapia das doenças crônicas da universidade. Portanto, importantíssimo a gente conversar nesse momento aqui com a professora Eliane, nesse período de pandemia, né? Lembrando que esse programa é uma ação da Pró-Reitoria de Extensão da UFAO, com um apoio importante do Ministério da Educação. Obrigada pela participação, professora Eliane. A gente sabe que nesse momento de pandemia, esse grupo que vocês trabalham, que vocês lideram, esse grupo ele elabora e desenvolve estratégias para acompanhar pacientes com doenças crônicas, as mais diversas. Nesse momento, o foco do grupo tem sido as doenças relacionadas à pandemia, ao coronavírus. É isso? É isso. Obrigada. Obrigada por estar aqui com você hoje e pela indicação, né, da minha universidade, da UFAO. Realmente, o nosso foco hoje tem sido o coronavírus, né, a Covid-19, porque os pacientes que a gente acompanha no GFADOC, que é o Grupo de Farmacoterapia em Doenças Crônicas, está no grupo de risco para a Covid-19. Então, a gente acompanha muitos pacientes com diabetes, com hipertensão, com asma, com HIV/AIDS, né? Então, esses pacientes, eles fazem parte do grupo de risco para a Covid-19. Então, esse trabalho já vinha sendo feito e que nesse período de pandemia vocês têm dado uma atenção maior a esses pacientes. Isso. A gente tem, por exemplo, um projeto com 37 pacientes diabéticos que a gente acompanha, né? Esses pacientes, a gente, por ser do grupo de risco e por precisarem muito da nossa orientação, a gente não abandonou. Sim. A gente continua orientando, só que com um grupo de WhatsApp. A gente tem no grupo um educador físico, uma nutricionista, uma psicóloga, uma farmacêutica. E aí todos os dias a gente dá orientação sobre alimentação, dicas de atividade física, dicas de adesão ao tratamento, né, da forma correta. É um atendimento multidisciplinar para esse paciente. Isso, para esse paciente diabético, para não abandonar o trabalho que a gente já tinha, a gente estava tendo muitos resultados positivos, né? E aí a gente, inclusive, na semana que foi decretado, né, o afastamento, o isolamento, né, no dia 20 a gente tinha uma ação, onde a gente ia fazer várias atividades e ia ver a diferença que houve do início do projeto para aquele momento. Mas aí esse trabalho foi interrompido. Aí nós somos surpreendidos, mas os pacientes têm sido bem adeptos a nossas orientações. E, inclusive, a gente fez uma campanha, né, para arrecadação de máscaras, né, o GFADOC, e o nosso grupo prioritário foi o grupo dos pacientes que fazem parte do projeto. Que legal. Né? E quem são esses pacientes, professora? São da comunidade acadêmica, são parentes, assim, quem são esses pacientes? Então, esses pacientes especificamente desse projeto da diabetes são pacientes que a gente fez um trabalho de rastreamento, onde a gente avaliou, né, pessoas que não sabiam que eram diabéticos, né? A gente fez a testagem e aí a gente encaminhou para o médico da unidade de saúde. E esse médico reencaminhou para a gente, para esses pacientes, aqueles que quiseram, né, fazer parte do projeto, para melhorar a qualidade de vida. Mas esses pacientes, eles já vieram das unidades de saúde? Sim, já eram das unidades de saúde. Já eram encaminhados das unidades de saúde. E tem um outro projeto também que a gente está acompanhando os pacientes através de teleatendimento. Esse é um projeto com pacientes com HIV/AIDS, né, que também é considerado uma doença crônica transmissível, né? E a gente está na terceira etapa do projeto. E a gente ficou num dilema, porque a gente não poderia parar. Pode interromper, isso não pode parar, né? Não pode. E aí entra no teletrabalho, entra na tecnologia ajudando a saúde. Exatamente, porque eram pacientes que são pacientes que fazem parte do grupo de risco, né? A gente acompanha pacientes do HU e do pansalgadinho, né? E a gente pensou, como que a gente vai fazer agora esse nosso terceiro atendimento, que é uma consulta farmacêutica, onde a gente aplica vários questionários, principalmente com o objetivo de melhorar a adesão, né? Porque a gente sabe que todos os pacientes têm direito ao medicamento, mas o grande problema está na adesão a esse tratamento. Então, esse acompanhamento do grupo, ele vai do início, ou seja, o diagnóstico e o acompanhamento desse paciente, até o final, que é a medicação necessária. Isso. A gente inicia o projeto, né, selecionando os pacientes, aqueles que são diagnosticados com o médico, né, então, obviamente, a gente tem autorização, né, do Comitê de Ética em Pesquisa, né,
para realizar esse trabalho. A gente faz um trabalho em conjunto com os médicos desses locais, né? E aí a gente separou em 3 atendimentos presenciais, né? No caso, esse terceiro vai ser por teleatendimento, né? Já que não é possível, mas a gente procura avaliar a mudança que houve desde o início até o final do tratamento, porque a gente distribui várias estratégias que facilitam no dia a dia. A gente coloca umas etiquetinhas nas caixinhas de medicamento, de noite, dia, a gente indica pela cor, então tem umas etiquetinhas vermelhas, por exemplo, aí está lá na planilha, vermelho é para tomar de manhã, aí na caixinha vermelha, né, na caixinha tá isso, né, para facilitar a adesão. E tem dificuldade de conseguir esses medicamentos, professora? Não, dificuldades os pacientes não têm. Na verdade, esses pacientes são disponibilizados no território nacional, né, para todos os pacientes. A dificuldade está no preconceito que as próprias pessoas têm em relação à doença. Então a gente vê muito, por exemplo, a gente acompanha lá no HU pacientes que moram na parte baixa. E a gente acompanha no PAN Salgadinho pacientes que moram na parte alta, né? Então existe muito preconceito ainda, então às vezes a pessoa vai na unidade, ela só quer pegar o medicamento e sair correndo, ela não quer ser reconhecida, né? Então é um trabalho muito difícil, a gente tem que ter muito tato para conversar com essas pessoas, porque senão a gente pode assustá-las, né? E elas não participar. Mas a gente sempre usa o argumento que vai melhorar muito a qualidade de vida, né? Que é o mais importante. Que é o mais importante para esses pacientes. Eu quero aproveitar todo o seu estudo na área de farmacologia e pesquisas e falar da questão da automedicação, né? O brasileiro tem um hábito de se automedicar, quase 80% dos brasileiros. É um número assustador, né, professora? Porque a automedicação ela pode acarretar uma série de problemas. Com certeza. A automedicação, né, a gente define como sendo o uso de medicamentos sem orientação de um profissional da saúde, né? Então, é aquela pessoa que vai na farmácia, compra por conta própria, ou é aquela pessoa que compra um medicamento porque o vizinho disse que é bom, ou porque usou numa doença passada e melhorou. Anterior, né? E acha que agora você está na mesma condição física para repetir esse medicamento. Ou uma vizinha, ou um amigo, ou uma irmã tomou o medicamento e você quer tomar. Isso, então, a pessoa reaproveita, né, aquela prescrição que era para outra pessoa, com idades diferentes, com características diferentes, né, e usa o medicamento. Mas o problema é que a automedicação ela pode trazer sérios riscos à saúde, né? Desde efeitos colaterais, né, intoxicação, ou até mesmo a morte. E uma coisa que é muito importante para a gente que trabalha com pacientes crônicos é que a automedicação ela pode reduzir a eficácia dos medicamentos que você toma para tratar aquela doença. Ou seja, né? Mascarar o efeito de um outro medicamento que seria necessário. Isso. Por exemplo, você tem um paciente hipertenso, aí ele vai lá e faz a automedicação com anti-inflamatório, né? Muitas vezes esse anti-inflamatório pode reduzir a eficácia do antihipertensivo. Então, não é só gerar efeito colateral, é também reduzir a eficácia daquele medicamento que você está tomando para uma doença crônica. Então, fica o alerta que o Dr. Google, né, professora? Não. Claro que a gente pesquisa e a gente passa a saber um pouco mais, mas se você for ler a bula de qualquer medicação, né, então, imagina você entrar na internet, pesquisar e tomar por conta própria, isso é um risco. A bula ela é assustadora, né, para a maioria das pessoas, porque na bula tem que conter todas as informações que são que ocorreram com aquele medicamento, né? Qualquer reação, né? Então, por isso que você precisa da orientação de um profissional da saúde. E nessa época de pandemia, a gente está vendo muita automedicação, né? Saiu um recente estudo que mostrou que houve um aumento de 180% do consumo de vitamina C, né? De quase 40% do consumo de vitamina D, mais de 50% de vendas de paracetamol e de pirona, né? E aí são medicamentos que podem gerar efeitos colaterais. Por exemplo, o paracetamol, se você exagerar na dose, né, você pode ter problemas sérios com o seu fígado, né? Problemas sérios no sistema hepático. E a dipirona, por exemplo, a dipirona é um dos medicamentos que mais causa alergia, mais causa reações de hipersensibilidade, né? Então, infelizmente, as pessoas estão estocando esses medicamentos em casa. Nesse período de pandemia, as pessoas correm, né, para as farmácias, que existe inclusive uma dificuldade de achar medicamentos nesse momento, para poder estocar e vai tomando por conta própria. Isso é muito perigoso. Eu queria falar desse coquetel. Eu chamo isso de um arsenal
que os próprios médicos vêm recomendando relacionado ao coronavírus, né? Que mistura a cloroquina, a azitromicina, a ivermectina, zinco e vitamina D. Isso já virou um pacote, um arsenal que vários médicos vêm recomendando. Eu queria ver sua opinião em relação a isso. A esse uso indiscriminado e, sobretudo, esse protocolo generalizado. Pronto. Esse protocolo ele tem sido feito por falta de outras alternativas, né? Justifica o protocolo ser feito num paciente com Covid moderada, Covid grave, né? Onde você vai usar todos os medicamentos que estão ao seu alcance para o tratamento da doença, né? Mas para a prevenção ou na Covid leve, as evidências são consideradas muito baixas. O que quer dizer isso? Não existe ainda estudo científico que mostra que, de fato, né, a cloroquina ou a hidroxicloroquina são efetivas para a prevenção ou tratamento da Covid leve. Tanto que muitos pacientes no início da doença, eles evoluem sem a necessidade de um medicamento e podem ter os efeitos colaterais da cloroquina e da hidroxicloroquina. Porque uma coisa é você usar um medicamento quando você precisa, que é o caso do lúpus, da artrite, né? Outra coisa é você usar na Covid leve, que evoluiria sem mais problemas, de ingerir né? essa medicação. Exatamente. Até porque a hidroxicloroquina, tão falada hoje, já é um medicamento antigo, né? Já é Muito administrado desde a década de 60, que já se toma esse medicamento. Tem mais de 70 anos, né? A cloroquina, depois a hidroxicloroquina, né? É usada há muito tempo, mas é usado para tratamento da malária e para doenças autoimunes. Para isso, a capacidade viral dela já foi comprovada cientificamente nesses casos. Ela tem uma atividade, na verdade, não é uma atividade antiviral comprovada para esses casos. Para esses casos, é uma atividade imunomoduladora, né? Porque, veja, a malária não é vírus, nem o lúpus e a artrite são doenças virais, né? São doenças reumatológicas. Isso. Então, esses medicamentos têm sua capacidade imunomoduladora a longo prazo, né? Confirmados. Há de se lembrar que esses medicamentos, eles têm uma meia-vida muito longa, eles permanecem horas no nosso organismo, né? E o paciente com lúpus, com artrite, ele usa continuamente, ele usa de maneira crônica. Né? E qual o risco de uma pessoa que está tomando a cloroquina de forma preventiva ou no Covid leve? Que risco que ele pode, de fato, trazer ao organismo? Pronto, o risco que a gente considera assim, o mais grave seria o risco cardíaco. Né? Por isso que no protocolo do Ministério da Saúde até então, né, era exigido que todo paciente que fizesse uso da cloroquina, da hidroxicloroquina, fizesse um eletrocardiograma. Um exame, né, prévio para mostrar que você está bem do coração, para então ser administrado esse medicamento. Isso, porque ele pode gerar miocardia com arritmias, né? Então, principalmente nos pacientes do grupo de risco, que já têm algum histórico de problemas cardíacos. Além disso, pode causar fraqueza, a longo prazo pode causar retinopatia, né, que é alteração, lesões na retina. Isso não é tão comum, isso é mais comum nos pacientes que fazem uso de doses mais elevadas a longo prazo, né? Mas tem outros efeitos colaterais, como a fraqueza, a anemia, né, que podem ocorrer então, não existe evidência científica alguma ainda que comprove a eficácia da cloroquina para a Covid? Não, não existe. Na semana passada, o nosso grupo, né, ele se concentrou em fazer uma revisão de todos os artigos publicados referentes ao uso da hidroxicloroquina, né? E a gente fez uma revisão dos 6 principais artigos, né? Apenas um artigo, que é um estudo de um francês, né, que foi feito em Marseille. Ele foi um estudo feito com 36 pacientes, inicialmente eram para ser com 42, mas 6 pacientes foram retirados do estudo, né? É um estudo que no mundo científico ele é bastante questionável, porque é um estudo não randomizado, ou seja, os pacientes são escolhidos pelo pesquisador, eles não são escolhidos ao acaso, o pesquisador escolhe qual paciente vai pertencer a qual grupo, né? Foi um estudo sem controle, né? Então, a gente tinha pacientes que receberam só hidroxicloroquina, 14 pacientes, 6 pacientes que receberam hidroxicloroquina com azitromicina e 16 pacientes que não receberam nada, né? Que receberam o tratamento habitual. E aí, nesse estudo, houve uma diferença significativa, mas é um estudo com um número muito pequeno, reduzido, né? E com muitos vieses, muitos problemas, né? Já em compensação, né, nessa semana que passou, foi publicado um artigo de Tang e colaboradores,
onde ele fez um estudo com 150 pacientes com Covid leve, moderada e grave. Na verdade, 148 pacientes eram leve a moderada e 2 pacientes eram com Covid grave. Ele dividiu, então ele randomizou 75 e 75, né? E avaliou a diferença naqueles que usaram hidroxicloroquina e naqueles que fizeram o tratamento padrão. Não houve diferença significativa entre os grupos e, além disso, o grupo que recebeu hidroxicloroquina, 30% dos pacientes tiveram reações adversas, entre elas a diarreia, que chamou bastante atenção, que é muito importante para os nossos pacientes crônicos, porque isso pode causar um desequilíbrio hidroeletrolítico, né? Nossa. Em contrapartida, aqueles que receberam o tratamento padrão, que não receberam hidroxicloroquina, tiveram 8% só de efeitos colaterais. Né? Então, muito se dizia, não, mas a hidroxicloroquina usada no início da doença, ela é melhor do que... Isso, vai evitar com que a doença atinja aquele paciente de forma mais grave. Mais isso grave. Não tem relação. Não, porque segundo esse estudo, eles pegaram 148 pacientes em estágio leve. Né? E outra relação que a gente faz é a seguinte, existem já estudos mostrando que os pacientes que têm artrite e tem lúpus e usam continuamente a cloroquina e a hidroxicloroquina, não tem proteção para o coronavírus. Os pacientes que já usam a cloroquina porque precisam, devido a outras doenças, não se sentem nenhum tipo de benefício para a Covid. Isso, já foi mostrado cientificamente em estudos que eles não têm menor chance de ter a doença. De ter a Covid-19. Esse raciocínio, teoricamente, eles teriam que estar livres da doença por já ter a cloroquina há muito tempo no organismo. Exatamente. E essas outras medicações, doutora, que vem incluindo aí a azitromicina, a vitamina D, excesso de vitamina também as pessoas podem achar, é leve a vitamina, isso também pode ser perigoso, né? A vitamina D, ela tem sido usada por quê? Porque existem estudos anteriores para influenza, tuberculose, onde mostrou que aqueles pacientes que têm níveis adequados de vitamina D têm menor incidência de doenças respiratórias, tá? Para outras doenças. Mas níveis adequados você pode ter se você tomar 10 minutinhos de sol todo dia, né? Naquele horário que você tem os raios UVB, que é entre 10 horas da manhã e 4 da tarde, sem proteção, né? Sem filtro de proteção. Tá? Então, isso seria, né, você não precisaria tomar, porque apenas 10% da sua vitamina C vem da dieta, vem da alimentação. Tá entendendo? Então, você toma, por exemplo, uma dose exagerada de vitamina D, o que vai te causar? Problema renal, cálculos e o que vários seria outros essa problemas. Dose exagerada? Olha, eu não gosto muito de falar em dose porque as pessoas às vezes ouvem, mas é uma coisa só um pouquinho, só um comprimidozinho, só estou dissolvendo uma vitamina C por dia, 1 grama, né? Tem gente tomando desde 10 mil unidades internacionais até 50 mil unidades. Para você ter uma ideia, 50 mil unidades internacionais é recomendado para pessoas com deficiência severa de vitamina D, com osteomalácia, com problemas graves de carência de vitamina D, tá? E neste momento, pessoas fazendo esse tipo de tratamento. Achando que está se prevenindo para o Covid, né? Isso não tem relação. Não tem relação. A gente fez, acho que foi final de semana, a gente fez uma revisão sobre a vitamina D, né, mostrando que de fato ela tem um papel importante no nosso sistema imunológico, né, mas esse papel importante é com níveis adequados, não é com suplementação. Mas para quem não consegue tomar o sol, por exemplo, poderia tomar quanto por dia dessa vitamina? Não, então, quem não consegue, porque a gente tem os grupos, né, por exemplo, você sabia que as pessoas negras elas têm menor capacidade de absorver vitamina D, porque a melanina ela compete, tá? Com os raios, né? Com os raios. E aí essas pessoas geralmente elas têm que ou ter uma quantidade maior de exposição, né? Ou procurar alimentos ricos, né? A gente fala de peixes gordurosos e outros, leite, queijo, né? E a suplementação ela só deve ser feita quando você faz o teste para ver a dosagem de vitamina D.
Então, é preciso ter a recomendação médica de um farmaco que possa, de fato, passar essa orientação. Eu chegando na farmácia, o farmacêutico ali, ele já tem condição de me passar essa orientação? O farmacêutico, ele pode recomendar para os pacientes do grupo de risco. Por exemplo, os pacientes idosos, mães que estão amamentando, pessoas que não se expõem ao sol de jeito nenhum, pacientes obesos. O farmacêutico pode prescrever até 2.000 unidades internacionais. É uma dose baixa. Acima disso, o paciente tem que fazer o teste, né, para verificar a dosagem de vitamina D e suplementar em cima dessa quantidade. Só para finalizar aqui, professor, essa vacina que os Estados Unidos anunciou aí como uma provável cura para a Covid, qual a sua avaliação? Eu acho que ela é válida, é uma luz, né? No fim do túnel? É uma luz, mas, né, a gente tem que ter muita cautela, não afrouxar o isolamento, porque eu não acredito que vá sair tão cedo quanto as pessoas estão divulgando, né? Foi feito o estudo de fase 1, foi só com 8 pacientes, agora em junho, julho, eles vão para o estudo de fase 2, e aí vai para o estudo de fase 3. Então, assim, na melhor das hipóteses, eles devem finalizar outubro, novembro, talvez. Mas até chegar aqui, até a indústria conseguir produzir uma quantidade suficiente para a população mundial, né, vai demorar bastante tempo. Então, por isso que o isolamento ainda é a melhor estratégia. A nossa vacina, por enquanto, manter o isolamento social, né? Obrigada pelas orientações tão importantes nesse momento. Parabéns pelo trabalho mesmo no período de pandemia, buscando aí alternativas para poder continuar dando assistência a esses pacientes e trazendo para toda a sociedade esse conhecimento científico, que eu acho que essa é a principal missão, né? Sair da universidade, romper os muros e chegar a toda a sociedade. Então, a gente agradece demais. Eu que agradeço a oportunidade e gostaria de dizer que a gente está sempre tentando fornecer, né, informações de qualidade, acessíveis, né, através do nosso Instagram, gefadoc.ufal, que é vinculado ao UFAL, né, e na próxima semana a gente vai fazer o primeiro simpósio do Gefadoc em lives. Então vão ser 8 palestras nos temas, né, hipertensão, diabetes, asma. Se informe aí acompanhando as redes sociais, né? E vai ser um projeto vinculado à ProEx, da UFAL, né? Eles estão dando todo o apoio e aberto a toda a população. Quem quiser participar... Está feito o convite. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço.